Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma introdução da lei de Gauss de fluxo elétrico. Lembrando que a lei de Gauss para eletricidade ela é a primeira equação de Maxwell, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, a gente quando vai resolver problemas envolvendo o campo elétrico, a gente já aprendeu que tem uma lei que se chama lei de Coulomb, que dá para aplicar. Só que a lei de Coulomb é muito trabalhosa, então a lei de Gauss surgiu e ela pode ser utilizada em problemas que tenham simetria muito alta. Com isso a gente pode reduzir, facilitar a solução do problema. Bom, mas antes de entrar em lei de Gauss, a gente vai falar sobre fluxo de um vetor, fluxo em geral e fluxo elétrico. Para tanto, a gente vai usar um exemplo super simples. O exemplo de uma água, da água circulando numa mangueira ou num cano. A água está numa velocidade uniforme e ela cruza essas duas seções aqui que eu fiz, uma pontilhada e outra reta. Ela cruza essa distância, aqui é a área, a mesma área que eu tenho aqui, que eu cortei. Então, ela cruza dessa distância dx num tempo dt. Então, a partir daí eu posso ver como é que eu determino esse fluxo. Como é que eu vou determinar esse fluxo? Eu vou fazer o cálculo do volume, e esse cálculo do volume vai ser a área, essa área aqui, vezes o ΔX, que é essa diferença de distância que há. Mas eu também vou levar em consideração a distância que foi percorrida no tempo, então eu vou ter o meu ΔX sobre ΔT. Isso vai dar para mim a velocidade. Então eu chego à conclusão que o meu fluxo, qualquer fluxo, ele é a área vezes a velocidade. Beleza, com isso eu vejo que a minha área é em metro ao quadrado, agora eu estou passando para as unidades, e a minha velocidade é metros por segundo. Eu sei por definição que isso aqui é a minha, por definição é a minha velocidade. Então assim, se eu somar isso aqui com isso aqui, eu vou ter metros cúbicos por segundo. Isso aqui vai dar a vazão, Isso aqui nada mais é que a vazão. Então eu chego à conclusão que um fluxo, qualquer fluxo, ele nada mais é, o fluxo é quando a gente está tentando verificar o que é a vazão, Na verdade o fluxo é vazão. Beleza, mas agora eu tenho mais um probleminha. Essa vazão ela é determinada também por uma questão de vetorial, não só por uma questão escalar. Então, por exemplo, eu tenho aquela área ali, aquela área A que a gente já comentou, e ela tá colocado aqui um vetor área, Esse vetor área é perpendicular à área. E o meu vetor velocidade, que é a velocidade da água. Então eu posso considerar o seguinte, que o meu fluxo, o meu fluxo, o que é? É a velocidade vezes a área, vezes o cosseno de θ. Quando o meu θ é igual a 90, o que vai acontecer? Ele vai ser zero, ele vai ser nulo, então eu não vou ter fluxo nenhum. E quando o meu θ for igual a zero, ele vai ser 1, então é onde eu vou ter o meu máximo fluxo. Bom, isso é um pouco óbvio, então se o meu θ é igual a zero, eu tenho os dois vetores paralelos. Esse é o momento onde eu tenho o meu maior fluxo. Bom, indo então agora para a lei de Gauss, já que a gente falou um pouquinho, sobre fluxo. Primeiro a gente falou sobre fluxo de água, só para tentar entender como é que funciona o fluxo elétrico, Então assim, a gente tem aqui, um fluxo, Como a gente vai calcular o fluxo elétrico, de um campo, de um campo E? Bom, aqui a gente tem como que a gente fazia lá? A gente pegava e colocava uma carga, várias cargas, consideravam essas cargas separadamente, uma distribuição de Q, que pode ser de qualquer forma, e fazia o cálculo desse campo somando a interação de cada uma dessas cargas. Essa era a maneira que a gente fazia, lá na lei de Coulomb, Agora, quando a gente fala em lei de Gauss, a gente tem uma superfície, a gente cria uma superfície fechada. Aqui vocês olhem e vejam, na verdade, não no plano, mas sim no espaço, um cubo,
né, uma pirâmide, um cilindro, né, que fecha essa carga. Daí a gente calcula em cima da nossa superfície gaussiana. Na verdade é isso, a lei de Gauss, ela fecha a carga em questão em cima de uma superfície. Então assim, ó, esse fluxo E, que é o fluxo calculado, né, a gente tem que considerar que esse fluxo elétrico, ele, fazendo essa mesma comparação com o fluxo de água, né, a gente vai calcular esse fluxo como? Esse fluxo nada mais é, né, que a integral fechada, né, do campo vezes esse meu vetor área, né? Isso é dado em newtons por coulomb por metro quadrado, né? Então, daí eu tiro o meu fluxo, né? Lembrando que quando o campo sai, ele é positivo, né? O fluxo é positivo, e quando o campo entra, o fluxo é negativo. Daí, então, eu tiro finalmente a minha lei de Gauss, né? Para a eletricidade. Então, a integral fechada de um campo elétrico, né? Uma multiplicação vetorial do campo elétrico com o vetor área é igual a carga que está envolvida por essa superfície fechada, né, dividido pela minha constante de elétrica. Bom, o que eu ia falar hoje sobre lei de Gauss e fluxo é isso. Espero que tenha ajudado. Muito obrigada.